Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um programa Bola em Jogo e dessa vez eu tô sozinho no estúdio, o Fábio Novaes me abandonou, mas ele estará de volta sexta-feira. Vamos começar falando agora do CSA e Botafogo da Paraíba. Ela veio, finalmente, bota os gols aí. O CSA de pênalti abriu o placar com o Enzo. Jogada ali onde o CSA estava um pouco melhor na partida, conseguiu, mas olha essa cobrança de falta do Cássio, número 15 do Botafogo da Paraíba. Incorporou o Ronaldinho Gaúcho. Depois, pênalti novamente para o CSA e Enzo de novo deu a vitória 5 jogos depois na Série C para o CSA, que com a derrota, na verdade com o empate do Floresta, onde com o Maringá, o CSA está oficialmente de volta ao G8 da competição. Então vamos ver os resultados e jogos na tela aí. Olha lá, CSA abriu a rodada, 2-1 contra o Botafogo da Paraíba. E essa vitória foi muito importante porque ela não só colocou o CSA no G8, como tirou o Botafogo da Paraíba da cola do CSA. Ponte Preta e Guarani ficaram no empate, ABC apenas no empate com o Figueirense. Mas vamos olhar os jogos que importam para o CSA. O Maringá conseguiu um empate no segundo tempo contra o Floresta, o que garante o CSA no G8. Então já acabou, pode acabar a rodada e o CSA estará dentro do G8. E o Ipiranga, resultado importante, perdeu para o Caxias. Então o Ipiranga também está no G8 e ficou ali perto do CSA. O Náutico venceu por 3-0 o Retrô e afundou ainda mais o rival pernambucano na zona do rebaixamento. O Brusque e o Itabaiana se enfrentam hoje. O Ituano, que também está logo atrás do CSA na tabela, pega o Londrina. E o Confiança enfrenta o Anápolis, 4 horas. E os outros dois últimos jogos, 7h30. Vamos para a classificação? Olha a classificação aí, meu povo. Olha o CSA no G8, ó. Olha a importância desse empate do Floresta. Manteve o Floresta com 21 pontos? Sim, mas o CSA está dependendo só de si agora para conseguir a classificação para a segunda fase. E olha também a importância do resultado do Ipiranga, que perdeu para o Caxias, o primeiro time classificado, tá pessoal? Caxias ontem foi o primeiro time classificado na Série C. Olha a importância, o Ipiranga fica ali logo à frente do CSA, então uma vitória do CSA, uma derrota do Ipiranga, já passa o CSA para a 7ª colocação. Então vamos agora falar de CRB. Volta pra gente aqui, o CRB que veio de vitória contra o Novo Horizontino, empatou contra o Cruzeiro e a gente pensava o quê? Vai fazer um bom jogo contra a Chapecoense. Que nada. Primeiro tempo tenebroso da equipe do CRB com 2 gols aí na conta do Segovia. Bota na tela aí, ó. Marcinho, ex-CRB cruza, Neto Pessoa, coloca para o fundo das redes, a bola ainda passa pelas pernas do Segovia. Segovia vai ao ataque, perde a bola, dá o contra-ataque. Cadê o Segovia? Buraco. Marcinho, lei do ex, faz o segundo gol. Novamente, depois do replay, novamente pelo lado esquerdo, contra-ataque da Chapecoense. O CRB que levou 3 gols de contra-ataque. Olha lá. Marcinho toca, sai sozinho, bota para o meio da área e encontra o Mailon. Sozinho, ele ainda dá o trabalho ali, ó. Colocar para o fundo das redes. 3-0 só no primeiro tempo. No segundo tempo, o CRB reagiu, rapaz. Brenner Herculano, quem diria? Vamos ver os gols aí, ó. Potker cruzou, Brenner Herculano antecipou, colocou para o fundo da rede. Quem diria que o Brenner Herculano ia aparecer assim do nada, né? Depois escanteio também pelo lado direito, ó lá, cruzamento, Brenner Herculano, 2 gols e teve chance de fazer o terceiro, mas perdeu. CRB perdeu mais uma partida na Série B e amarga ali a 12ª colocação do campeonato. Vamos olhar daqui a pouco a classificação. Então bota aí resultados de jogos pra gente olhar. Ó lá. CRB perdeu, como a gente já viu, Vila Nova perdeu para o Coritiba, o Remo perdeu para a Ferroviária, o Operário perdeu para o Criciúma, o Botafogo de São Paulo, o Operário ganhou do Criciúma, o Botafogo de São Paulo ganhou do América Mineiro, o Amazonas ficou apenas no empate com o Goiás. Aí a derrota do CRB, empate de Novo Horizontino e Avaí, empate de Atlético Paranaense e Paysandu e hoje, finalizando a rodada, Atlético e Atlético Goianiense e Cuiabá e Volta Redonda. 9h30. Classificação, por favor, na tela. Olha lá, o CRB na 12ª colocação, como a gente adiantou. Rapaz, CRB tem que secar o Volta Redonda, hein? Se o Volta Redonda vence, dá uma encostada e fica cada vez mais perto a zona de rebaixamento. Volta pra gente aqui, então. Vamos falar agora de Asa. O Asa de Arapiraca que venceu a primeira partida lá no Ceará contra o Ferroviário. Bota na tela o gol. Olha lá, o Will, ele mesmo.
Botou pro meio. Golaço, rapaz, sem ângulo. Então, fora de casa, o Asa conseguiu a vitória com transmissão do Metrópolis aí, viu? Grande vitória do Asa. E o segundo jogo é sábado, aqui em Alagoas, no Estádio Municipal de Arapiraca, 5 horas da tarde. Tem futebol feminino hoje, viu? Tem futebol feminino porque tem vitória. Vitória da seleção brasileira na Copa América nos pênaltis. Mas quem vai falar disso não sou eu não, é a Julinha. Bota a Julinha na tela aí. Olá pessoal, estou de volta e hoje é dia de celebrar uma final histórica. Brasil e Colômbia fizeram uma partida eletrizante na grande decisão da Copa América Feminina, que aconteceu no último sábado em Quito. Um verdadeiro show de futebol que foi decidido nos pênaltis. A Colômbia saiu na frente com um golaço de Linda Caicedo, mas o Brasil empatou ainda no primeiro tempo com o pênalti de Angelina. No segundo tempo, Tarciane fez contra e a Colômbia voltou a liderar, mas aí o Brasil empatou novamente com Amanda Gutierrez. Mas a emoção não parou por aí. A Maíra Ramírez colocou a Colômbia novamente na frente. E quando tudo parecia decidido, surgiu ela, a Marta. Aos 51 do segundo tempo, em um chute de fora da área, a camisa 10 empatou e levou o jogo para a prorrogação. E na prorrogação, Marta voltou a brilhar, marcando seu segundo gol na partida e colocando o Brasil na frente pela primeira vez. Mas a Colômbia não desistiu e Leicy Santos empatou de falta. 4-4 e a decisão foi para os pênaltis. E na cobrança, a goleira Lorena foi gigante, defendeu muito e garantiu a vitória brasileira por 5-4. O Brasil conquista assim a sua 9ª Copa América Feminina em 10 edições. E a Marta foi eleita a melhor jogadora da competição, mais do que merecido, né? E se despediu também da Copa América com chave de ouro. Amanda Gutierrez terminou como artilheira com 6 gols. Foi um jogo para ficar na história, um marco para o futebol feminino sul-americano e parabéns para as nossas guerreiras do Brasil. Eu sempre fico emocionada quando eu falo aqui para vocês, né? Vocês são gigantes. E eu fico por aqui, até a próxima. Tchau, tchau. É isso aí, Julinha. Com direito a gol da Rainha Marta, rapaz, a Alagoana, que bomba, viu? Que bomba pra dentro do gol. O gol que deu a possibilidade do Brasil ir para a prorrogação, se eu não me engano. Foi isso aí, a Julia já atualizou vocês. Vamos voltar a falar de futebol masculino. Gols da Série A. Bota na tela, Thales, pra gente dar uma olhada. Ô, Vasco. O próximo adversário do CSA na Copa do Brasil. 7 jogos sem saber o que é vitória, somando todas as competições. Perdeu para o Mirassol por 3-2, levou o 2-0, conseguiu empatar em 2-2. Aí o torcedor vascaíno pensou o seguinte: poxa, um empate tá bom, né? Vamos conseguir pelo menos aqui um empate, é melhor do que perder. Que nada, rapaz. O Mirassol foi lá e aos 37 marcou o terceiro gol, o gol da vitória, gol de Alisson. O Fluminense que tá voltando a jogar bola, hein? Depois da Copa do Mundo de Clubes teve uma sequência de derrotas, mas voltou com gol de Everaldo de novo. 3 gols em 2 jogos. E o Cruzeiro, o líder do campeonato? Olha aí, ó. Christian fez o primeiro e no contra-ataque mortal, Caio Jorge ligou o turbo. Quem pega o menino, rapaz? Foi parar lá na linha de fundo, mas achou o Matheus Pereira livre para marcar o seu gol. Matheus Pereira 2-0 para o Cruzeiro. Fortaleza saiu na frente com o Breno Lopes, ex-Palmeiras, viu? Aí, ex-Palmeiras, aos 5 minutos de jogo, mas aos 48, Carrilho, lateral do Corinthians, conseguiu empatar 1-1. Bom resultado para o Corinthians, que pega o Palmeiras na Copa do Brasil. Atlético Mineiro, 2-1 em cima do RB Bragantino. RB Bragantino teve uma expulsão aí, mesmo com a menos. Conseguiu empatar a partida, vamos ver. Olha lá, golaço. Mas Natanael deu a vitória para o Atlético Mineiro no segundo tempo, aos 35 minutos. É isso aí. Ceará e Flamengo ficaram apenas no empate, um golaço de Arrascaeta. A jogada do Léo Ortiz, Plata, Arrascaeta fez o gol e Pedro Raul de escanteio meteu a cabeçada, 1-1, tudo igual. Vitória que parecia que ia vencer o Palmeiras, viu? Abriu o primeiro gol. Olha que golaço, rapaz. Olha que golaço. Misericórdia. Abriu o segundo gol. Aí o Palmeiras foi lá, ativou o pacto, fez o primeiro com o Piquerez e o segundo com o Flaco Lopes. Tudo empate. O Palmeiras que agora vai no seu estádio pegar o Corinthians pela Copa do Brasil. Vamos falar daqui a pouco disso. São Paulo também, tá com a peste, ganhando tudo. Depois que chegou aí técnico novo, 2-1 em cima do Internacional. Internacional que tá meio bambo nessa sequência aí do Campeonato Brasileiro pós-Copa do Mundo de Clubes. É no time que tá jogando muita bola, ainda diminuiu aí com o Bruno Tabata.
Então é isso, os gols da Série A. Bota a classificação que tem novo líder aí, bota aí. Que novo líder o quê? Fui trollado. Rapaz, o Flamengo com um jogo a menos, mesmo número de pontos que o Cruzeiro, ainda é líder. Deve ser pelo saldo de gols, mas o Cruzeiro tem o mesmo número de pontos do Flamengo. Logo em seguida vem o Palmeiras, o Bahia e olha a surpresa aí. Mirassol tá dentro da zona da Libertadores e o RB Bragantino, que estava brigando pelo título no começo do campeonato, está se afastando cada vez mais. Na zona da degola, o Fortaleza até conseguiu sair por um tempo, aos 48 do segundo tempo levou o gol de empate e voltou para a zona de rebaixamento. E o Vasco da Gama conseguiu, com mais uma derrota, ficar fora, mas o Santos ainda joga na rodada. O Santos ainda joga contra o Juventude, que também está na zona, e se vencer, joga o Vasco para dentro da zona de rebaixamento. Copa do Brasil no meio de semana, tem Alagoas, vamos ver os jogos. Olha aí, ó. Quarta-feira, 7 horas da noite, Atlético Mineiro e Flamengo, jogo de volta, primeiro jogo, 1-0 para o Atlético Mineiro. RB Bragantino e Botafogo fazem o jogo de volta, primeiro jogo, 2-0 para o Botafogo. São Paulo e Atlético Paranaense, na Arena da Baixada, tem campo sintético, 2-1 para o São Paulo no primeiro jogo. Fazem o jogo de volta na quarta-feira, 7h30. Retrô, que levou 3 coquinhos ontem do Náutico, viu? Teve briga do presidente no vestiário, tem um vídeo rolando aí. Conseguiu 3-2 ali, conseguiu arrancar um golzinho no final, Retrô, o gol da esperança. E na Arena, Pernambuco enfrenta o Bahia, 7h30 da noite. Também na quarta, 7h30 da noite, Fluminense Internacional, 9h30 da noite, perdão, Fluminense Internacional. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2-1. E o Palmeiras e Corinthians, o grande clássico dessa rodada da Copa do Brasil. Palmeiras e Corinthians, o primeiro jogo na Neoquímica Arena, 1-0 para o Corinthians, segundo jogo no Allianz Parque. E aqui está Alagoas. Alagoas presente na Copa do Brasil. Oitavas de final, quinta-feira, 8 horas da noite. Vasco da Gama e CSA em São Januário. Primeiro jogo 0-0. 0-0 para ninguém, né? Pelo amor de Deus. 0-0. E também CRB e Cruzeiro, 9 horas da noite. Promessa de grande festa no Rei Pelé. Estádio Rei Pelé lotado. Também 0-0 o primeiro jogo. Volta pra gente aqui. Fichas! Fichas, e aí, Fábio? Me diga as suas fichas, Fábio. Fábio, as suas fichas, Fábio. Eu tô vendo você aqui, Fábio. As suas fichas, Fábio. Vá, diga. Fábio tá dizendo aqui que é 10 fichas para o CRB, 0 para o Cruzeiro e 10 fichas para o CSA e 0 para o Vasco. Voltamos na sexta-feira com tudo que aconteceu no meio de semana e na Copa do Brasil, porque eu sou mais Alagoas, eu tenho certeza que temos condições de ir para as quartas de final da Copa do Brasil. Valeu, pessoal. Tamo junto. Até sexta-feira. Fui!